Fala galera, Robert, mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet. Gostaria de agradecer aquelas pessoas que me mandaram mensagem, muita gente preocupada, falando se eu estava doente ou se eu tinha afastado. Gente, é tanta coisa, espanhol, inglês, português, a gente está tentando trazer informação rápida, precisa. Nós somos em 10, mas nós estamos divididos aí em América Central, Europa, enfim, Ásia, Estados Unidos, América do Sul, Brasil. Então, muitas das vezes, a informação ela é rápida, simultânea, e a gente não consegue, muitas das vezes, trazer informação assim por causa do fuso horário e outras coisas com particularidade. Mas a gente vai seguir em frente. Você que está vindo pela primeira vez, quer se inscrever no canal, aperta o botão, você vai receber as notificações de graça, a gente não pede nada. A única coisa que a gente pede é para que você realmente possa espalhar o vídeo aí. E a gente sabe muito bem que o Twitter, Facebook, o Instagram estão bloqueando todo mundo aí, literalmente. Galera, a política ela tem duas caras, duas faces. E muitas das vezes você não pode sentar com fascistas. Você não pode sentar com pessoas que são conduzidas para o mal. O mal tem que ser cortado pela raiz. Nós não somos melhores que ninguém, mas o mal ele tem que ser eliminado por baixo para que a gente realmente possa seguir em frente. Você não pode dar as costas para o proto nem para o fascismo, porque se você, quando menos esperar, você cai e o tombo é gigantesco. O que eu quero mostrar hoje para vocês é o protecionismo daquilo que está acontecendo por trás da propaganda em todos os aspectos. A gente sabe muito bem que o caráter emergencial da cúpula do governo de Jair Bolsonaro, principalmente desse governo com austeridade e sem plano de governo para poder suprir as necessidades, desde 2015 até 2020, se nós formos fazer a conta, a soma, presta atenção, de tudo aquilo que foi destinado para juros e amortização da dívida, daria para a gente construir, não só de infraestrutura, mas principalmente de leitos de hospitais, 1,5 milhões de leitos para poder suprir a necessidade dessa pandemia aí do coronavírus no Brasil. A gente sabe que o Brasil está se acelerando, principalmente nas cidades grandes, e a gente também entende, por causa disso, a gente tem que tomar algumas precauções. Então, essa questão de caráter emergencial é algo que está sendo posta por um governo que tem a diretriz fundamental a entregar da periferia capitalista para a centralidade do capitalismo todas as riquezas e fazer com que realmente as coisas, mesmo debaixo de guerra, mesmo debaixo de morte, mesmo em extrema dificuldade, o dinheiro seja sagrado para cumprir os compromissos do sistema financeiro. Por que eu estou falando isso, gente? Porque vocês viram aí a pouca vergonha de um governo que está entregando aí migalhas para a população. A gente não pode querer fazer uma balança, um contraponto do que está acontecendo aqui também nos Estados Unidos. Toda semana as pessoas aqui, os norte-americanos, não os ilegais, e cidadãos e residentes vão receber $1.500 todas as semanas. Nós já temos 6 milhões de pessoas na linha, na fila. Eu tô aqui do lado, ó. Tô vendo gente, eu não posso me aproximar. É rápido atendimento, é o Workforce, o Labor Department. O que significa isso? O Departamento de Trabalho, onde as pessoas, 6 milhões já deram entrada aí no seguro-desemprego. Então, e aqui em outros países, a gente está vendo a eficácia, estão tentando segurar funcionários, enfim, porque a crise é uma crise mundial. Não é uma crise do corona, gente. É uma crise que pegou carona para poder desviar o foco da população para aquilo que eles querem fazer. Vocês sabem que de 10 em 10 anos existe uma crise. E essa crise do capitalismo, ela precisa se transformar. Por quê? Já falei para vocês e vou tentar relembrar novamente. O capitalismo ele exige um movimento de acumulação de lógica, ou seja, de expansão e de lucros. A lógica do capitalismo
ela é o quê? A base recíproca é a acumulação de riqueza. Então, não existe outra forma pelo qual o capitalismo ele vai ficar fadado em segundo plano. Pelo contrário, a gente sabe muito bem, sem isso eles não vão chegar a lugar nenhum. Essa é a forma deles tentarem burlar as dificuldades, porque muitas das vezes a gente não consegue entender. Então, existe uma grande irresponsabilidade do governo, porque o governo tem que cumprir a agenda do consenso de Washington, que aconteça o que acontecer, o dinheiro tem que sair para poder pagar juros e amortização da dívida. Eu expliquei também para vocês sobre as medidas provisórias do Jair Bolsonaro, que está tentando aí, já jogou 58 bilhões para poder fazer a manutenção dos empregos, mais 34 bilhões nas concessões de crédito e manutenções de emprego e mais 16 bilhões para os municípios e estados, que vai ser aleatoriamente destinado através da União. Gente, isso não é esmola, gente. A gente sabe que o salário mínimo, de acordo com o Diese, de acordo com nós, que fazemos research, pesquisa, International Post Research, uma família brasileira hoje deveria estar recebendo R$ 4.210 por mês. Por que que isso não acontece no Brasil? Por causa dessas pautas neoliberais, por causa do alinhamento aos Estados Unidos, por causa do sistema financeiro, da ciranda financeira, do Banco Central que emite o seu próprio dinheiro para poder comprar os títulos do governo, das falcatruas do cartel, da fraude, da corrupção que é o Banco Central, ou não? Não é bem por aí, gente. A gente sabe muito bem que para a gente realmente desconstituir tudo isso que está acontecendo, nós precisamos ter uma alternativa. E é o que nós estamos colocando. Vou terminar como eu comecei. Presta atenção. A política ela tem duas faces, duas caras. Você está vendo o Lula aí já se aproximando de João Dória. A ideia é fazer a propaganda. E a gente sabe muito bem que o engomadinho que nunca produziu uma lata, ó, isso aqui é uma lata com água de coco. Comprei agora. Paguei 75 centavos. Essa água vem lá da Filipinas. Puro coco. Você toma, porque eu já engoli. A língua enche de coco. Barato. É bom também para a imunidade. Isso é bom para vocês que estão no Brasil. Então a gente vê que a política no Brasil continua e vai continuar dando as cartas sempre para os mesmos. E você que está aí, você precisa entender que não é dessa forma que as coisas vão mudar no Brasil. Porque mesmo que se a esquerda estivesse no Brasil, que não tem nada para oferecer, estão preocupados com as eleições, já expliquei isso para vocês, mesmo que o Haddad e o próprio Lula estivesse aí, nós estaremos pagando juros e amortização da rolagem da dívida. De repente seria um pouco diferente para aquelas pessoas que são progressistas como nós. Nós não teríamos aí uma reforma da Previdência tão avassaladora como nós tivemos aí no governo de Bolsonaro, nem uma reforma trabalhista. O povo, de repente, estaria um pouco mais motivado, porque a gente sabe muito bem que o Lula foi preso justamente por causa disso, porque a direita já estava preparando este golpe justamente por causa da mutação da questão hemogênica do capitalismo. Então, gente, entendeu? A gente tem que entender que é uma estratégia do coronavírus para poder realmente sublinhar a austeridade dessa política do capitalismo global que de 10 em 10 anos sofre essas mutações em cima dos países que são alinhados, principalmente a economia norte-americana. Então, existe um fator primordial que o governo tenta desvincular, não há acesso, não terá acesso, e isso é uma questão emergencial. E aquilo que a gente sempre fala, a política da ordem é uma coisa totalmente diferente daquilo que nós pensamos, porque nós construímos uma ideia, uma alternativa que caminha paralelamente
junto com o povo. É o povo que tem que estar na frente. É o povo que tem que estar dando as cartas. Não são representantes de representatividade de instituições, de partidos aí que só pensa no poderio, só pensa na ordem, só pensa no seu interesse próprio e muitas das vezes deixa a desejar. Se você estivesse vivenciando, mesmo se o governo Dilma ou se alguém da esquerda estivesse no poder no Brasil, nós estaríamos vivendo uma situação meio que parecida, gente. Meio que parecida. Até quando a gente vai ficar de cabeça baixa na expectativa de ficar pensando no passado? Ah, mas era melhor do que agora. Óbvio. Só que no passado a população era menor. A balança comercial era outra. Os poderes, enfim, em todos os aspectos, a construção de uma soberania, a produção de uma indústria de valor agregado, de produtos manufaturados, era diferente. Eram poucas pessoas. Hoje nós somos milhares de pessoas na Rua da Amargura e essa pauta a esquerda não conseguiu se desmistificar. O que eu quero falar para vocês, novamente, a política no Brasil ainda continua com as duas caras. O protecionismo, o interesse próprio de vender uma propaganda, de fazer a propaganda para preparar. O João Dória não está nem aí. Pergunta se o João Dória já foi na Zona Leste, lá em Guaianazes, lá em Ferraz de Vasconcelos, lá nas quebradas, onde morre milhares de pessoas quase todos os dias. Vocês sabem os índices, tráfico, biqueiro e tudo mais. Nunca pisou lá, gente. Ele vai dar continuidade, como outros vão dar continuidade, à ciranda financeira que está aí drenando. Não existe na face da terra um sistema de conglomerado personificado com esse sistema rentista igual ao do sistema brasileiro. Não queira imaginar, gente. Então a gente tem que entender que o governo ele é responsável pela saúde do povo. Se o foco é a economia, a gente tem que também ter um contraponto na nossa vida. A nossa vida tem que ter um balanço. Você não pode só focar diretamente em coisas que vão só te trazer prazer. O que é necessidade e desejo? Nós temos que pensar nisso. A economia ela é a vida. O conflito da necessidade para poder romper esse protecionismo só vai ser findado quando nós realmente construímos essa alternativa paralela. Por que eu estou querendo dizer isso, gente? Presta atenção. A coesão da burguesia no Brasil, que dá as cartas, não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar, é uma ilusão operacional. Nós vemos aí que mesmo com tudo que está acontecendo, o dólar não para de subir. Por que o dólar não para de subir? Porque a pessoa fundamental, os operadores fundamentais dentro do sistema de swap cambial do Banco Central tem essa função de manter realmente o dólar lá em cima. Por que eu estou falando isso? Para poder favorecer o que? Investidores privilegiados. Eu falei do mercantilismo para vocês, que faz essa adoção e adota a questão do mercantilismo para poder fazer essa política presunçosa para poder favorecer investidores, gente, privilegiado. Em contrapartida, a nossa balança comercial está aí tendo um rombo gigantesco. O Brasil agora está mandando aviões para a China porque os Estados Unidos comprou estoque tudinho da China, de máscara, de, enfim, supplies que a gente fala, de materiais aí de saúde, e o Brasil se ferrou, Eduardo Bolsonaro, porque infelizmente eles vão atender aqueles que realmente pensam na sociedade como um todo. O Trump pode ser o que for, o caralho que for, do meu partido, não tenho nada contra, mas não apoio essas ideias dele. Tá fazendo o melhor pro país. Tá tentando fazer o melhor pro país. Eu não tô aqui para defender Trump. Se ele tivesse aqui do meu lado, eu falar, ei, eu descolar uma man. Entendeu? A gente tem divergência. Só que a gente não pode, Lula, João Dória, a gente não pode pensar dessa forma. Porque o que está em risco é o povo brasileiro, gente. E é isso que a gente tem que entender. Os bancos que vocês costumam ir, Bradesco, Itaú, Santander, eles usam os lucros comerciais
para poder fazer aquilo que eles fazem diariamente, nas custas do povo. O Banco Central ele emite, ele cria o dinheiro do nada e usa o dinheiro para poder comprar os títulos da dívida. Eu fiz essa analogia, gente, para que você realmente possa entender até onde a política no Brasil continua ainda no seu mesmo marasmo. O Lula saiu da cadeia, gosto muito do Lula, mas para esse tipo de vírus, se o Lula for fazer o mesmo mingau, não vai matar a fome da população. O Lula saiu da cadeia, foi viajar, voltou, a gente não vê ninguém mostrando nada alternativo para o povo brasileiro. Não existe. Ninguém tem nada para oferecer. Nós temos. O Brasil iria investir 19 bilhões. Nós com 15 bilhões eu arrancava todo mundo que está com o nome sujo. Você que está aí, escreve embaixo. Eu tiro você em 2 meses do Serasa do SPC, que é o Sperry, que comprou o SPC, o Serasa no Brasil, 6 anos atrás. São os Beery aqui, o Equifax, TransUnion e o Equifax, TransUnion e Sperry. São os Beerys que medem o FICO Score, que o Brasil agora copia tudo, né? Então, o Brasil fica esperando as coisas acontecer fora para poder adotar no Brasil. Onde eu quero chegar com isso, gente? Não adianta, nós somos um país periférico. A nossa miscigenação, a nossa ideologia, ela é diferenciada de outros povos. Não adianta o Bolsonaro querer copiar. E a gente está vendo a questão emergencial de um toma lá da cá, esmola. Isso não vai resolver. Isso não vai. A pessoa que está internada, ela não vai tomar um remédio hoje e amanhã ela vai sair da cama jogando bola. Pelo contrário, a gente sabe. Eu tenho um amigo aqui que está já 15 dias internado. Ele vai para o tubo, volta para o tubo, 60% do pulmão foi detectado, entendeu? Estava comprometido. Oro todos os dias para que o Senhor realmente ajude ele. Sair dessa, ele tem uma família, ele tem um restaurante. Mas a gente sabe que quando chega a nossa hora, mesmo você estando andando debaixo dessas árvores que estão aqui, cai um caroço aí, sei lá, uma semente, você trupica, cai e morre. A mensagem de hoje, gente, é que a gente possa entender a que ponto nós estamos chegando e a que ponto nós devemos tomar uma posição. A política no Brasil, ela tem 2 caras. Estou falando isso de novo porque a gente vê a aproximação do João Dória, do Lula, de outras pessoas que muitos de vocês, às vezes, colocariam até a mão no fogo. E aquilo que eu sempre falo e canso de estar falando, não irá resolver enquanto o Brasil não passar por um processo revolucionário. Por que eu falo isso? Você não queria ter um iPhone, um telefone digno ou um Galaxy Samsung por preço de banana no Brasil? Um carro bom por preço de banana? Você não queria ter uma casa? Calma aí, eu vou comprar um apartamento, uma casa, eu tenho condições de pagar. O meu poder aquisitivo, eu ganho mais do que gasto. É o contrário hoje, você gasta mais do que arrecada. Então essas coisas não vão acontecer enquanto você não entender que somente o processo revolucionário, ele quebra com todos esses âmbitos de conciliação de classe, de indexação da economia, e nós saímos fora. Nós vamos caminharmos com as nossas próprias pernas. Nós vamos ser independentes daquilo que dão as regras no Brasil. É um pouquinho para aquele, um pouquinho para outro, 10 para mim. Um pouquinho para aquele, um pouquinho para aquele, um pouquinho para o outro, 30 para mim. É assim que funciona a centralidade do capitalismo mundial. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais informação referente à responsabilidade da coesão burguesa. Você tem que entender isso para que a gente possa entender as coisas que virão pós-coronavírus. Ou seja, é uma crise mundial sem precedente, gente, onde a hegemonia, a gente não sabe o que vai poder acontecer no Brasil. Tudo indica que já existe um golpe paralelo dentro de um golpe no próprio governo de Jair Bolsonaro. Porque ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele não está ali por causa das pessoas que votaram nele também, gente. Mas
de um processo da coerção burguesa que controla, principalmente está aliada ao capitalismo da centralidade que comanda Jair Bolsonaro. Ele é um funcionário da Casa Branca, do White House aqui em Washington, e está ali para poder. A revista Jacob meteu o pau no ministro das Relações Exteriores aí, esse Ernesto Araújo, que não vale uma moeda de R$1. Será que existe? $1 norte-americano. Meteu o pau, falou tanta coisa de um cara insignificante que não está contribuindo para nada. Com ideias, com ideologia, baseado em novela das 8, gente. Então fique ligado que eu vou trazer mais informações para vocês. Você que está vindo pela primeira vez, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, gente. Aqui é de graça, a gente não pede nada. Aqui não tem apoios, aqui não tem o Patreon. Se eu falar aqui, pessoal, colabore com o canal, eu poderia estar pedindo aqui pro pessoal. Pelo contrário, a gente faz o contrário. Ajude a gente a levar essa mensagem de amparo para aquelas pessoas que estão em pânico. O medo vem do adversário, gente. Mas a gente tem que ter a cabeça centralizada. Que nem eu aqui, ó. Tô com álcool aqui e uma água de coco. Tá afim ou não? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.